Só, há pouco tempo atrás eu trabalhava de carteira assinada e recebia aí cerca de R$ 800 para trabalhar o dia inteiro. Hoje eu trabalho pela internet fazendo vídeos onde eu nem preciso aparecer. E olha só quando eu consigo por dia, tá? Hoje são 10 horas da manhã, né? 10h50 da manhã eu já consegui R$ 150. Ontem eu consegui 330, dia 23 foi 816, 695. Nos últimos 7 dias, eu tô com esse valor aqui. Nos últimos 15 dias, eu consegui esse valor aqui e fora outra plataforma que eu trabalho também. Se você quiser aprender como que você pode fazer isso também, vou deixar um link abaixo desse vídeo, basta você clicar lá que vai ter todas as informações, beleza? Valeu! Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Tudo tranquilo? Vamos começar então a nossa segunda parte do assunto sobre a Guerra Fria, tá? E nessa segunda parte nós vamos fazer um breve resumo para ser mais objetivo, mais direto, para não perdermos tempo, para que nós possamos ganhar em, em tempo, tá? Em conteúdo, beleza? Então eu vou compartilhar aqui a tela novamente com vocês, para que nós possamos então dar sequência à nossa aula explicando sobre esse tema tão intrigante. Então, tá aberto aqui a tela para que você possa acompanhar, anotar no seu caderno, porque a grande questão aqui é a seguinte, pessoal, você precisa entender que história, você precisa entender a lógica, o raciocínio não é decorar as coisas, tá? Eu sempre falo nos meus vídeos e quando estou presencial, eu falo para vocês que vocês não precisam decorar, você precisa entender o que está acontecendo. No momento que você entende o que está acontecendo, você vai compreender melhor a matéria, você vai entender os exercícios, você vai entender toda uma lógica que existe dentro do processo histórico, tá bom? Então, como nós falamos, a Guerra Fria se resume a uma guerra que não há conflitos diretos entre essas duas superpotências, Estados Unidos da América e a União Soviética. Estados Unidos, com a sua doutrina, com a sua política econômica capitalista, a União Soviética com a sua política, doutrina econômica baseada no comunismo, coisa essa que nós já trabalhamos em cima dessas duas ideias, ok? Qual é o contexto em que estão inseridos esses dois países? O final da Segunda Guerra Mundial, em que nós temos então é, uma nova organização mundial, uma nova organização política, social, em que o mundo estava dividido em cima desses dois superpaíses que praticamente foram os responsáveis por acabar com o nazismo de Hitler, ok? E aí nós temos então essas duas doutrinas completamente diferentes, que eu já comentei no vídeo com vocês, a diferença entre as duas, a divisão geográfica no mundo, ou seja, aquela grande pergunta, aquela grande, aquele grande ponto de interrogação, né? De como o mundo poderia ser reconstruído, porque nós estamos falando com o final da guerra, muitas mortes, muitas cidades destruídas, muitas políticas completamente destruídas, e essas duas superpotências então vêm para reconstruir. Só que a pergunta que eu coloquei para vocês antes seria a seguinte: como esse mundo seria construído? Qual é a característica desse novo mundo, dessa nova geopolítica que esse mundo teria que aderir? E aí teria essas duas ideologias que ganham força, tá? Então esse é um ponto que nós temos que destacar. Bom, a outra parte importante que nós vimos foi justamente uma reunião que eles fizeram para reorganizar essa nova estrutura, ou seja, esses países vencedores, eles meio que se dividiram para ver o país que ficaria responsável por reorganizar esses novos territórios, ou os territórios que Hitler conquistou, e eles então deveriam fazer uma nova divisão territorial em cima desses territórios que foram conquistados por Hitler, ok? Então essa conferência de alta tinha essas características, ok? Nós temos também dentro desse período a criação da ONU, tá, pessoal? Criação da ONU. Então a ideia da criação da ONU é justamente evitar uma nova guerra, né? Evitar uma terceira guerra mundial. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos então esse órgão tão importante que existe no mundo. Vamos esquecer a sua utilidade ou não, né? Tem pessoas que criticam, né, que a ONU é só fachada, ela não interfere em guerras nem nada, mas é ponto de discussão, é uma análise que você pode fazer posteriormente, ok? Então aqui nós temos os órgãos que mais aparecem
nos meios de comunicação, né? Que é o Fundo Monetário Internacional. Então, é um fundo financeiro em que os países recebem um suporte, né? Para que não quebrem. Então, essa é a ideia do Fundo Monetário Internacional, que a ONU deixa reservado. Mas o que chamou mais atenção para mim é justamente a Unicef, né? A Unicef, a Unesco, que são fundações que trabalham justamente para um fundo monetário para ajudar a infância e a adolescência, né? Vocês vê muito disso naquele programa Criança Esperança, né? Você vê muito dessa situação aí, tá bom? Então é importante você destacar, tá? Que a ONU tem a sua estrutura, mas ao mesmo tempo tem as suas subdivisões que estão analisadas aqui e é muito importante você destacar. Ela foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, ok? Um outro ponto interessante que nós temos que destacar também foi a criação do Muro de Berlim. Esse aqui é o símbolo da Guerra Fria. Por quê, professor? Por um motivo muito simples. Eu não sei se eu expliquei para vocês no outro tópico, mas vamos só relembrar. Se eu não expliquei, eu explico agora para você. Faz tempo, né, que eu gravei esse vídeo, mas vamos lá, vamos analisar o seguinte. Vamos à lógica, pessoal. A lógica é a seguinte: essas duas ideologias, elas eram duas ideologias distantes uma das outras. Se nós olharmos os Estados Unidos e olharmos a União Soviética, são dois países que, geograficamente falando, eles não estão próximos um do outro, tá? Estão bem distantes. E pelo fato de eles estarem distantes, você não consegue enxergar para ver se esse sistema, se o sistema comunista, e através dos países que são dependentes desse sistema comunista, eles estão recebendo essa ajuda, ou estão se desenvolvendo bem ou não. Então, aí que entra a importância dos agentes secretos, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da União Soviética. Para quê? Para espionar, para ver se aquele sistema realmente está funcionando e o que eles estão fazendo. De repente, eles estão se organizando para uma guerra, para uma batalha, né? Que até depois nós vamos ver ali através da corrida armamentícia, havia essa preocupação de eles não sofrerem um ataque surpresa, como Hitler gostava muito de fazer na Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia principal aqui é se precaver. Então, os dois sistemas eles não se enxergavam, eles não conseguiam ver assim de maneira direta, só através da espionagem. Porém, havia um lugar, presta atenção, hein? Havia um lugar em que o sistema conseguia se ver, conseguia ver na prática como funcionavam esses dois sistemas, que era na própria Alemanha. Para ser mais específico, em Berlim. Em Berlim, então, você tem o sistema bem colocado, bem dividido. Tá? Tanto é que a Berlim ela foi dividida em duas partes, a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. É como se fosse São Paulo sendo dividida por duas partes. Tá? Então, nós temos a região central e a região que fica ali nos bairros periféricos. Né? E construísse um muro. Então, esse muro ele foi construído por quê, professor? Essa é a grande dúvida de alguns alunos, né? Por que esse muro foi construído? O muro foi construído principalmente pelo lado da União Soviética, que teve a iniciativa de construir o muro, porque muitas pessoas começaram a migrar, muitas pessoas começaram a sair da União Soviética e ir para o capitalismo dos Estados Unidos, lá em Berlim. E aí você vai perguntar assim, professor, por quê? Porque o sistema capitalista é um sistema que trabalha justamente com a ideia de desenvolvimento, tecnologia. Não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, pessoal. A grande questão aqui é que o sistema capitalista ele traz, na sua essência, a ideia de tecnologia, desenvolver tecnologia. O sistema comunista não tem isso de maneira direta, objetiva. E isso fez com que muitas pessoas começassem, lá é melhor, eu vou para lá, porque lá é bem melhor do que desse lado de cá. Esse lado de cá eu não tenho, por exemplo, um McDonald's, eu não tenho, sei lá, um Habib's, eu estou dando exemplos assim, né? Não tem Coca-Cola, lá eu tenho. Então eu vou morar para lá. Lá eu tenho mais emprego, lá eu consigo ganhar mais. E muitas pessoas começaram a migrar. E isso tem como consequência o quê? O enfraquecimento do lado da União Soviética. Começou a faltar mão de obra. E quando começa a faltar mão de obra, o que eles dizem? Opa,
Vamos resolver isso aí. Vamos dificultar a saída das pessoas para ir para o lado de lá. E por isso que se construiu o muro. O muro se construiu em virtude disso, para dificultar a saída de um lado para o outro, tá? Só que isso no campo econômico tem essa característica que eu mencionei para você. No campo social, nós temos um problema. Qual é o problema, professor? O problema é porque assim, ó, muitas famílias foram divididas. Muitas famílias foram divididas. O acesso a regiões que antes era comum, agora já não é mais, tá? Então você tem que resolver a sua vida no seu lado. Então, no aspecto social, nós temos esse problema, tá? Por isso que quando o muro cai, quando eles derrubam o muro, você vê a emoção de pessoas que há muitos anos não se viam, mesmo morando perto, mas não se viam. Aí você vai perguntar, ah, professor, mas por que elas não se falavam pela internet? O pessoal não existia na internet como nós temos hoje. O correio também não existia. A não ser que você pegue uma cartinha e jogue do outro lado, combine com ele lá, mas você não conseguia ter esse contato direto como nós temos hoje. Por isso que esse muro significa isso. Significa separação, significa vergonha. Tem todo um lado social essa questão do muro. Tá bom? Então, divisão da Alemanha, tá? Alemanha Oriental, República Democrática Oriental e a República Federalista, né? Alemã Ocidental. Tá bom? Bom, aí depois eu também falei com vocês sobre a questão dos planos, né? Os planos. Qual era o objetivo dos planos, professores? O objetivo dos planos era justamente facilitar ou dar uma diretriz para as atitudes tanto do sistema capitalista quanto do sistema comunista. Então, o que está em azul aqui na tela são políticas dos Estados Unidos, o que está em vermelho são políticas da União Soviética. Então, você tem no lado econômico o Plano Marshall, em 1947, 1949, nós temos a Comecon por parte da União Soviética. Vocês têm que cuidar desses nomes, porque os nomes normalmente nos deixam assim, os exercícios, né? Volte e meia aparecem esses nomes para dificultar e confundir a cabeça dos alunos e também dos estudantes que vão fazer vestibular. Então, nós temos também a doutrina Truman, tá? Que era uma política também militar, né? Onde você tem um apoio em todos os aspectos, em todas as situações, para aquelas que são chamadas nações livres, os países que não têm essa pressão, porque na visão capitalista, na visão dos Estados Unidos, o sistema comunista ele te prende, ele te amarra, ele não te dá liberdade para você tomar a decisão das coisas. Era isso que o sistema capitalista criticava. Já o sistema comunista já falava o contrário, falava que o sistema capitalista é que prendia as pessoas, é que oprimia as pessoas, que explorava as pessoas. Então, um criticava o outro assim, de maneira muito clara. E aí nós temos a Comiforme do lado da União Soviética. E aqui nós temos aquela aliança militar específica, né, que é a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Ou seja, se alguma coisa acontecesse com esses países, alguma coisa acontecesse, o outro país, ou esse país, ele iria dar esse suporte, ele iria declarar guerra, né, para o outro, ou ia ajudar com mantimentos, com soldados, com armas, seja lá o que for. Tá bom? Bom, então, na prática, o mundo estaria dividido dessa forma aqui, eu acho que foi mais ou menos aqui que eu parei, tá? Onde você tem em azul os países com características capitalistas, com a influência dos Estados Unidos, no parte vermelha, nós temos os países com características comunistas, com a ajuda da União Soviética. E aí nós temos a corrida armamentista, tá? Que foi importante dentro desse processo, por quê? Porque como o mundo estava num grande ponto de interrogação, havia uma perspectiva de que haveria uma nova guerra. O que eles fizeram então, professor? Eles começaram a se armar. Então as armas, elas começaram a ser aperfeiçoadas ainda mais do que durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então você tem lá, ó, corrida armamentista, processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger-se do outro. Lembre-se que o objetivo aqui não é somente atacar, mas sim se proteger. Se proteger.
Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso, surge um círculo vicioso no qual ambos os países se armam em decorrência da desconfiança mútua. E aqui nós temos também uma corrida espacial. Acompanhe aí, é bom os slides porque você pode anotar, pode fazer observações, pode pausar o vídeo, pode ler com calma, tá? Esses slides aqui são bons por causa disso aí, entendeu? Não fica só eu falando aqui. E você vai acompanhando aí, ó. Corrida espacial. Estados Unidos e a União Soviética disputavam poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como por exemplo, foguetes. Enquanto um país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para levar um homem à Lua. Então, principais fatos. Em 1957, o primeiro satélite artificial no espaço, chamado Sputnik, e o primeiro ser vivo, tá? O cachorro da raça Laika, tá? Em 1958, os Estados Unidos, então, lança o seu satélite, chamado Explorer 1. Em 1961, a União Soviética, então, manda o primeiro homem no espaço. Em 1969, os Estados Unidos, a chegada do homem à Lua. Vocês estão conseguindo entender como é que funciona aqui? Tá? A gente está lendo aqui, mas eu queria criar um sentido para você. Eu queria que você entendesse aqui o que está acontecendo aqui. Vocês vejam que são coisas gradativas. Então, por exemplo, ó, o primeiro passo, Estados Unidos, a União Soviética colocou um satélite no espaço. Qual é o problema do satélite? Qual é a vantagem do satélite? Qual é o problema na visão dos Estados Unidos? Porque um satélite, você consegue ver a posição do inimigo. Um satélite, pelo fato de ele estar em cima, você tem toda uma visão do que está acontecendo embaixo. Você tem toda uma movimentação. Então, a União Soviética tinha essa vantagem com a colocação desse satélite. Entendeu? É o posicionamento. Você vê ali, o próprio GPS, né? A palavra GPS, né, vem justamente em cima desse satélite, tá? Então, a União Soviética teria essa vantagem. Você acha que os Estados Unidos ia ficar para trás? Como nós lemos aqui, é óbvio que não. Então, eles lançam também, poucos anos, praticamente um ano depois, né? Então, quando eles ficaram sabendo que o satélite estava lá, era rapidinho que eles tinham que fazer o deles. Então, um ano depois, eles fazem o deles. E aí, a União Soviética, não satisfeito, o que que eles fazem? Eles fazem mais, né? Ah, é? Vocês fizeram isso? Parece briguinha de criança, né, pessoal? Vocês fizeram isso, então não vamos fazer mais. Nós vamos fazer mais que vocês. Nós vamos levar um homem no espaço. Primeiro levamos uma máquina. Agora vamos levar um homem no espaço. Yuri Gagarin, né? Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Yuri Gagarin, olha a imagem aqui, coloquei umas fotos aqui para você ver. Eles levaram um homem para o espaço. E aí, os Estados Unidos, para não ficar para trás, tá? Eles levaram, então, o homem para mais longe. Eles falaram, você levou para o espaço, então nós vamos levar para mais longe do que vocês. Para mostrar que nós temos uma capacidade maior do que vocês. E vamos levar um homem para a Lua. E é por isso que você tem essa imagem aqui. Só que o interessante é que quando o homem chegou na Lua, os Estados Unidos fez todo um alvoroço e eles queriam que fosse um horário assim, não de madrugada, e não assim no horário assim que todas as pessoas pudessem ver. Era como se fosse a hora do Jornal Nacional, assim, sabe? E eles fizeram toda uma preparação, exclusivo, chegada do homem à Lua, para que todo mundo visse, inclusive a União Soviética, visse a capacidade que os americanos tinham de mostrar que eles eram superiores, principalmente nas conquistas. Por isso que eu falei para vocês que era como se fosse briguinha de criança, sabe? Ah, você conseguiu? Tá, então eu vou conseguir uma coisa melhor. E isso foi a corrida espacial e também a corrida armamentista também que envolvia a questão das armas, né, a bomba atômica, e aí depois se construiu a bomba de hidrogênio. Então havia toda uma rivalidade entre os dois. Bom, além disso, pessoal, além de toda essa questão, nós temos também as guerras paralelas na época da Guerra Fria. Nós temos as guerras paralelas. E essas guerras paralelas, elas estão associadas também à influência, ao suporte que esses países
Estados Unidos e União Soviética davam para aqueles países que estavam com problemas locais. Isso você vê na Guerra das Coreias, que era uma disputa territorial, tá? Então você tem lá a influência, por exemplo, na Coreia do Norte, nós temos a influência comunista e a Coreia do Sul, nós temos a influência capitalista. Ou seja, eles não estavam em batalha, Estados Unidos e União Soviética, só que mandavam esse suporte, mandavam suprimentos para eles, tá? Para mostrar que, olha, o meu país que está, esse país que está sob minha dependência, é um país que vai receber o meu suporte, vai receber uma ajuda para mostrar que o meu sistema é um sistema que abraça os seus afiliados, etc. e tal. Aí você vai dizer assim para ele, professor, mas o senhor não falou anteriormente que se alguma coisa acontecesse com esses países, eles entrariam em guerra, uma guerra declarada, como foi, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que foi uma declaração de guerra em cadeia. Eu digo para vocês que aqui é um pouquinho diferente. Sabe por que é um pouquinho diferente? Porque na visão dos países que estão envolvidos aqui, poderia até haver uma terceira guerra mundial, mas na visão dos Estados Unidos e da União Soviética, não seria interessante uma guerra nesse momento. Por quê? Porque recém eles haviam saído da Segunda Guerra Mundial, eles estavam ainda se reorganizando, tá? Então, uma declaração de guerra somente se fosse um ataque direto naquele momento. Um direto, o que eu digo, direto no seu território, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Tá? Aqui era mais uma demonstração de força, tanto na Guerra da Coreia quanto na Guerra do Vietnã, era mais uma demonstração de força, uma demonstração de que, olha, não mexa comigo, porque se você mexer comigo, a coisa vai ficar feia. Então, por isso que tanto a Guerra da Coreia quanto na Guerra do Vietnã, você tem isso, tem toda essa questão, tá? Sendo que na Guerra do Vietnã, você ainda tem mais ali o papel dos Vietcongs, né? Que foram basicamente decisivos dentro desse conflito, dentro da vitória do lado comunista na Guerra do Vietnã. Inclusive, até hoje, os Estados Unidos não aceita a derrota, tá, no Vietnã. E volte e meia ele tenta fazer filmes, né, para exaltar os heróis que participaram da Guerra do Vietnã. Até mesmo um dos filmes mais famosos que você tem da Guerra do Vietnã, que é o Rambo, né? O Rambo que esses dias que eu digo anos, né, atrás aqui, fizeram uma série de Rambo. Tem o Braddock também, né? Mas sempre o lado que eles procuram exaltar é o lado do heroísmo, é o lado de que, olha, eu consegui resgatar tantos soldados, né? A bravura, a determinação, enfim, é esse lado que eles destacam, mas não destacam a história final que foi a derrota deles lá na Guerra do Vietnã, né? No lado dos Estados Unidos. Tá bom? Então, meus queridos, nós temos uma outra situação aqui que eu queria falar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, já até porque o nosso tempo já está esgotado. Eu queria só terminar e falando com vocês sobre o macartismo. Tá? O macartismo, tá, aconteceu no ano de 1950, tá? Através de um senador chamado Joseph Eugene McCarthy, olha aí no slide aí, onde ele dizia o seguinte, ele dizia que havia pessoas infiltradas dentro dos Estados Unidos da América, que poderiam ser artistas, intelectuais, funcionários de setores governamentais, que tinham ligações com a União Soviética, ligações comunistas. Eram vendidos, né? Eram pessoas que ou eram americanos que atendiam os interesses da União Soviética, ou eram os próprios pessoas da União Soviética que estavam infiltradas lá e estavam tentando colher informações, colher o que estava acontecendo nos meios de comunicação, na arte, na literatura, tentando colher o máximo de informação possível para levar para a União Soviética. E esse senador disse o seguinte: nós temos que evitar isso, nós temos que fazer um pente fino, uma peneira dentro dos Estados Unidos da América para descobrirmos atenção, quem são essas pessoas que estão fazendo isso. Por isso que é chamado de caça às bruxas.
Então, muitas pessoas que não tinham nada a ver com a história, ou só o simples fato de você discordar de alguma ideia do governo norte-americano, você poderia ser considerado comunista, um comunista, tá? E aí, até você provar, até você mostrar que você não tem nada que ver, você já teria sido expulso dos Estados Unidos da América, né? Exportado para algum outro lugar, né? Essas eram as consequências principais que eles estavam tentando fazer. Até hoje, se você olhar, pessoal, você vê que nós temos um pouco de Guerra Fria. Até tem pessoas que dizem que a Guerra Fria não acabou. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um pouco dessa histeria, tem um pouco desse medo de que pessoas infiltradas entrem nos Estados Unidos. Você vê muito isso nos filmes também, né? Mas você pode observar que eles têm esse medo, esse, essa coisa assim de que, nossa, alguma coisa vai acontecer, tem povo infiltrado aqui. Hoje o grande inimigo deles são os terroristas, né? Eles afirmam que existem terroristas, então tem toda essa preocupação de proteger o povo. Isso começa e ganha força justamente é, com essa política de McCarthy de tentar se separar, de limpar. Até o presidente agora dos Estados Unidos, o Trump, né? Ele tentou fechar as fronteiras, dificultar o máximo de acesso de estrangeiros dentro do território dos Estados Unidos, justamente para evitar algum problema em relação a esse país, ok? E a última coisa que eu queria falar com vocês, faz horas que eu estou falando a última coisa, né? Mas é verdade, como é uma aula, né, pessoal? A gente tem que falar os pontos principais. Mas o pior momento da Guerra Fria, o momento mais tenso da Guerra Fria, foi a crise dos mísseis. Olha no slide ali, ó. A crise dos mísseis. Por quê, professor? Tá? A crise dos mísseis, ela aconteceu no ano de 1962. Tá? O presidente norte-americano era o JFK, tá? E o presidente não, o líder da União Soviética era Nikita Khrushchev, tá? Nikita Khrushchev. O que que acontece? Lembra que eu falei para vocês no início dessa explicação e eu comentei com vocês assim, ó, que o grande medo deles era justamente sofrer um ataque surpresa, um ataque sem esperar. Muito bem. Também eu comentei com vocês, dentro daquele mapa que nós vimos ali, que a distância entre a União Soviética e os Estados Unidos era muito grande. Então, para você fazer um ataque, tanto de um quanto de outro, você tem que posicionar suas tropas o mais próximo possível do alvo ou do país de origem, porque senão a guerra vai ficar distante um do outro, ok? Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: é, na América, no continente americano, o país mais próximo dos Estados Unidos, que era comunista, era Cuba, tá? Através de 1959, Fidel Castro, Raul, Che Guevara, eles começaram esse processo revolucionário em Cuba e praticamente determinaram o fim do capitalismo e o início dessa política comunista, tá? E aí você tem um país que atende os interesses da União Soviética aqui. E o que faz a União Soviética? Se aproveita desse país, que é uma ilha, Cuba é uma ilha, né? Basicamente, aproveita da ilha e posiciona mísseis direcionados a Washington, focados para Washington, ok? Por outro lado, os Estados Unidos, vendo isso, também posiciona os seus mísseis nucleares posicionados em direção a Moscou, bem próximo, se não me engano, na França, se não me engano. Se eu não estou errado aqui, desculpa essa precisão. Mas posiciona também seus mísseis próximos a Moscou, bem na divisa da linha imaginária que nós temos aqui. Tá? O que acontece, professor? Acontece o seguinte: esse foi o momento mais tenso da história. Por quê? Porque lembro, eu não sei se vocês viram, você que está assistindo a aula até agora, que ainda não saiu, mas você que está assistindo a aula até agora, quando você
clicou nessa aula, vocês viram que eu coloquei na thumbnail do YouTube, é um dedo, presta atenção, é um dedo e um botão. É um dedo e um botão. Por quê? Por causa da crise dos mísseis. Porque se um desses presidentes, se um desses líderes apertasse um botão, o míssil seria disparado em direção a um desses países. Só que não era um simples míssil, era um míssil nuclear. E você sabe, o raio de destruição desse míssil é muito grande. Então, com certeza, não sobraria muita gente para contar a história. Tá? Então, era a iminência de uma guerra nuclear, a Terceira Guerra. Ok? Então, foi o momento mais tenso. Os Estados Unidos falou o seguinte: olha, tirem um míssil daqui, tirem um míssil de Cuba e está tudo certo. Nós tiramos o nosso míssil e também está tudo certo. A União Soviética diz: não, vocês tirem primeiro o míssil de vocês de Cuba, daqui, da França, e nós, tudo certo, nós também tiramos o nosso. E aí ficou aquela briga: quem tira primeiro, quem não tira, porque se alguém tirasse o primeiro, demonstraria fraqueza. Demonstraria fraqueza. E diz a história que o clima estava muito tenso, muito tenso, muito tenso, muito tenso, até que uma ligação, a história diz que uma ligação que durou 5 minutos, que foi feita de Nikita Khrushchev para Kennedy, durou 5 minutos. Ninguém sabe o que eles falaram ali. Ninguém sabe. Tá? Não se tem ao certo qual foi a conversa dos dois. Imagina a situação, a tensão do mundo diante dessa ligação, porque se tivesse dado errado esse contato, com certeza a guerra seria instalada. Diz a história que depois que botaram o telefone no gancho, nessa época, você tem essa reportagem que está no slide ele dizendo: Khrushchev que retira os foguetes de Cuba. A troca de mensagem entre Kennedy e Khrushchev resolveu a crise internacional. E aí termina a crise dos mísseis. Por isso que é chamado de crise dos mísseis. Ok? Esse foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Após isso daí, nós temos outras situações? Temos. Tanto é que esse reflexo, né, se deu no Brasil. Depois você tem a queda do Muro de Berlim, tá, de 1989. Mas isso aí tem que ser uma outra aula. Até em geografia também trabalha muito isso daí. Mas eu queria trabalhar os pontos mais essenciais dessa Guerra Fria que foram mencionados nessa aula com vocês aqui. Tá bom? Meus queridos, um grande abraço para vocês. Eu vou deixar para os alunos que são do estado, eu vou deixar algumas questões sobre essa aula, tá, para vocês. Vocês, por favor, façam essas questões. E para você que está estudando para o vestibular, espero que você tenha entendido a aula de hoje, tá? Entendido a explicação dos pontos mais importantes desse período que, infelizmente, tem pessoas que dizem que não terminou, mas outros dizem que ainda encerrou, mas há essa discussão, essa controvérsia dentro dessa explicação, tá bom? Meus queridos, um grande abraço para vocês. Para você que gosta de aulas de história, esse é o nosso canal, canal de só de aula de história. É bem simples, mas é feito de coração, ainda mais para esses alunos que estão passando por essa pandemia e não têm acesso às aulas. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.